Quero compartilhar a palavra do Senhor. Estamos debaixo dessa declaração de reforma, como visão de Deus para a cura de geografias. Eu quero trazer dois elementos hoje, que para mim eles têm importância para vivermos esta realidade de reforma, mas reforma que venha produzir cura, reforma que venha produzir libertação, reforma que venha trazer o novo de Deus na nossa vida. Só veio confirmar o que eu vou fazer. Reforma que vai envolver todos se decidirem. Amém. Eu vou dizer para você começar a entender. Reforma que vai atingir a todos, que decidirem. Amém. Viver essa verdade, de viver em um nível sobrenatural, porque virá envolvendo a manifestação do Espírito, produzindo cura, libertação, novo de Deus na nossa vida. E essa reforma, por esse novo, precisa acontecer, porque viu novo não consegue se manter em odre velho. O novo não consegue sobreviver no velho, e o velho não consegue suportar o novo. Tudo que você pensa em termos de remendo, um não suporta o outro. Se você remendar uma calça, vai chegar um tempo que o remendo, apesar de ser remendo, vai continuar trazendo um desafio para o velho, porque está velho. Então há necessidade de nós estarmos buscando viver o novo, essa liberação profética, mas que ela venha verdadeiramente por uma reforma na nossa vida, a partir do entendimento do nosso caráter. Diga à pessoa que está do seu lado: não há reforma. Diga de novo: não há reforma sem cruz. Hoje nós estamos voltando o nosso pensamento para a cruz do Calvário, através da celebração da ceia. E a minha oração é que o Espírito Santo te envolva de uma forma em que você se posture, que você se apresente, que você se coloque de uma forma diferente hoje, diante da celebração da ceia, entendendo o seu significado neste processo de reforma, entendendo a sua importância nesse processo reformador, porque não há reforma sem cruz. Precisamos da cruz para vivermos reforma. Nós entendemos esse plano maravilhoso, movido pelo amor de Deus, em fazer que Jesus se tornasse o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, que já não há um reformador. A ação da cruz foi uma ação reformadora. Por isso que não há reforma sem cruz. E cruz para carregar, cruz para de alguma forma nos posicionarmos diante dela, já não nela, mas prostrado diante dela, nos rendermos diante da cruz, porque nós sabemos o seu significado. Queridos, a importância da cruz da reforma, por ser um sinal de reforma, é algo tremendo. Então eu não posso, diante da ceia que me arremete ao sacrifício de Jesus, estar de qualquer forma, no mínimo, de coração arrependido. É o mínimo que se pede para estar diante da ceia, da celebração da ceia. Se eu anseio, se eu desejo reforma na minha vida, se eu anseio algo novo de Deus, porque essa é a
Quando Deus decidiu, foi por um motivo. Aquilo que Ele havia criado, aquilo que Ele havia estabelecido como perfeito, foi maculado, foi estragado. E por isso Ele decide fazer do seu filho, da semente da mulher, aquele que estaria esmagando a cabeça da serpente, aquele que estaria trazendo a reforma, e reforma essa eterna. Porque a salvação não é para todo aquele que crê, porque o Evangelho tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há reforma sem cruz. E Jesus, Ele precisou entender isso como verdade, e fez a caminhada em direção à cruz. E a primeira caminhada, ou melhor dizendo, o primeiro passo que devemos tomar em direção à cruz é o arrependimento. Não há como estarmos diante da cruz sem a proposta de arrependimento. E Jesus passou por essa rota. Jesus passou por esse caminho. Jesus deu esse passo para servir de testemunho. Então vejam que há algo tremendo nessa palavra, quando nós entendemos que o próprio Senhor Jesus, entendendo o caminho da cruz, entendendo o significado da cruz, Ele tomou por atitude de arrependimento. E você pergunta, como? Ele passou pelo batismo do arrependimento, apesar de não precisar se arrepender de nada, mas ele sabia que a proposta da cruz inicialmente era arrependimento. Arrependimento de quê? Muitas vezes, querido, daquilo que temos sido, muitas vezes daquilo que temos pensado, muitas vezes daquilo que temos falado. Arrependimento por aquilo que temos vivido, pelo que temos feito, pelo que deveríamos fazer e não fazemos. Arrependimento por obediência a Deus, porque nós estaremos sempre devendo a Ele. Queridos, o arrependimento é um passo fundamental para que algo novo se estabeleça na nossa vida. E muitas vezes esse arrependimento, ele nos leva à cura. Por isso que está falando de cura. Porque toda reforma tem por rota a cruz. O primeiro passo dessa rota é o arrependimento. Nos arrependemos. Porque, como disse, vou repetir, estaremos sempre devendo a Deus. E Jesus insistiu nesse passo. Jesus insistiu em dar esse exemplo. Eu preciso ministrar arrependimento, mas eu preciso, para ministrar, passar por um processo de arrependimento, para que eu seja o sinal do arrependimento. Eu preciso passar, e Jesus passa. E por ele ter passado pelo processo de arrependimento, o texto nos diz, em Mateus capítulo 3, falando a respeito do batismo de Jesus, que houve alegria no céu, porque simbolizava não só a obediência de um filho, mas a alegria no céu quando um pecador se arrepende na terra. Quando um pecador se converte, a alegria no céu. Por isso, queridos, que reforma precisa de cruz. Cruz para funcionar precisa de arrependimento.
E por essa alegria houve a liberação. Este é meu filho, em que eu tenho alegria. Esse é meu filho que me dá prazer. Querido, nós somos envolvidos em muitas palavras, em muitas frases. Mas o que eu fico pensando nessa realidade, na disposição de, pelo arrependimento, viver uma vida de santidade, mais do que muitas vezes arrancarmos o pecado da nossa vida, repetimos a Deus que arranque o desejo de pecar. Mais do que o pecado é o desejo. Eva viu o fruto e desejou. Então não é só o ato cometido, é arrancar o desejo de continuar fazendo. Arranque, Senhor! Mas tem que ter arrependimento, porque a rota é a cruz. O primeiro passo é o arrependimento. Depois que nós passamos pelo processo do arrependimento, e aí, segundo a palavra, passamos pelo processo de novo nascimento, vem a presença do Espírito Santo como selo na nossa vida, e tendo a missão de nos guiar em toda a verdade. E nós chamamos Jesus em direção à cruz, para trazer um entendimento de reforma na vida desse ser que estava perdido e foi achado, estava condenado e precisava de uma solução. Passou pelo arrependimento, e ele começa a passar já na direção do Espírito Santo, que faz parte do desafio, é a guerra, é o enfrentamento, não só com situações humanas, mas com situações espirituais. Queridos, reforma é uma guerra. E Jesus mostrou, e até levado pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então ele disse para Jesus: vou te encaminhar agora numa verdade, você vai enfrentar uma guerra. Não vai ser moleza, não, porque você vai lutar contra a sua carne. Você vai lutar com os seus desejos, que eu já vou chegar para lá, junto com Jesus. Você vai lutar contra você mesmo, contra a sua vontade. E ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo. Vejam que quem guiou foi o Espírito Santo. Não foi uma decisão precipitada, não foi um pensamento errado, não foi eu quero fazer, eu vou fazer. Não, foi o Espírito Santo que levou a ele para aquela situação. Então tem situações, queridos, que nós enfrentamos ao Espírito Santo, fazendo com que a gente entenda que nós vivemos uma guerra, e que se a gente não tomar cuidado, a gente é abatido nessa batalha. Muitas são por nossos pensamentos, palavras, atitudes, precipitações, decisões erradas, pecado. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo a entender o que significa uma reforma na vida de um ser humano. Guerra, batalha, enfrentamento, bater de frente com o bicho, bater de frente com ele. E ele nos mostra como um reformador. Diga Jesus. Diga de novo, Jesus. Diga esse nome, é bonito esse nome. Diga Jesus. Diga de novo, Jesus. O reformador maior. E ele nos ensina: quer ser reformador? Passe por arrependimento. Amém. Quer ser reformador? Enfrente guerra. Porque se você não enfrentar, você vai ser vencido. Fé, espada. E ele enfrentou aquela situação, movido pelo Espírito Santo de Deus, acompanhado pelo Espírito Santo de Deus, sendo lembrado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a gradação do maligno vinha o Espírito e ministrava a Jesus para
guerra, mas que, movidos pelo Espírito Santo de Deus e sendo acompanhados por Ele, teremos a vitória em nome de Jesus. E essa guerra, ela de alguma forma se estende. Por isso, querido, que às vezes momentos da presença de Deus são sobrenaturais e nós precisamos. E quanto mais dentro do quarto, melhor. Precisamos de experiências com Deus. E Jesus estava em experiência com o Senhor, dizendo não para a sua carne, dizendo não para o seu eu. Por quê? Porque ali foi o primeiro momento da batalha. Jesus ainda não tinha abatido o inimigo ali. Só foi uma trégua. E durante todo o seu ministério, e podemos fazer um paralelo à nossa vida cristã, ao discipulado, ao sermos igreja do avivamento, ao sermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, e essa vida de reformado. Jesus foi enfrentando situações as quais ele precisou do Espírito exercer autoridade, exercer amor, exercer, movido pelo Espírito, o sobrenatural. Mas Jesus também teve que lutar contra a sua carne. Ou você tem dúvida que Jesus era e macho, leão, homem? E não teve dúvida disso. Era cordeiro, macho. E nessa condição ele enfrentou uma luta, um desafio. Porque, queridos, reforma é um ato processual de preparação para nos encontrarmos com o nosso noivo. Diga amém. Amém. Nos encontrarmos como igreja lavada do sangue do Cordeiro, como a noiva, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Por isso há sempre necessidade de estar reformando. Por isso que todo mundo pensa que em dezembro tem que pintar a casa, tem que pintar quarto, tem que pintar isso, pintar aquilo, reformar não sei o que, reformar aquilo, todo o tempo. Uns já deixam para o ano seguinte, não deixa cair mais um tempo a pintura, o negócio está apertado, mas ele sempre tem visão de reforma. Então a reforma é algo constante da nossa vida. Estamos sempre precisando de reforma. E houve esse momento desafiador, porque eu disse que ele não tinha abatido o inimigo, e ele continuou se levantando. Mas deixa eu dizer algo profundo e tremendo para que você tenha certeza da sua vitória: o inimigo já foi abatido. Amém. O inimigo já foi vencido. Amém. Por isso é que não tem justificativa para sobre essa carne, porque você luta contra o inimigo já vencido. O que falta é a gente entender que o Espírito está pronto. Não é que a carne é fraca, é que o Espírito está pronto, e pronto para nos fazer vencer o inimigo já derrotado. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: creia no Espírito, o inimigo já está derrotado na tua vida. Pode ser mais forte que Paulo. Conhecido já por Deus de Deus. Mas diga assim, completando: não dê vazão à sua carne. Diga de novo, porque ele não ouviu. Diga: não dê vazão à sua carne. E qual foi o momento? Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma batalha tremenda, espiritual e corpo, sendo afrontado no momento culminante entre a vitória ser estabelecida. Querido, muitas
Se Jesus esteve esse desafio, eu não sou melhor do que ele. Querido, muitas vezes somos abatidos, certas malignas nos alcançam, dardos inflamados nos afetam. São esses momentos em que nós temos que olhar para a cruz. É nesse momento que temos que nos arrepender. Aliás, Jesus se posicionando em arrependimento mais uma vez, e quase que no entendimento humano de não estar suportando, mas ele se rende, e nós precisamos nos rendermos diante da vontade de Deus, que é a cruz do Calvário, para a remissão de todo aquele que crê. Queridos, Jesus passa por esse momento e sai vitorioso, porque mais uma vez ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Há momentos em que nós precisamos vivenciar situações que parecem de morte e que são sinais de uma reforma. Jesus passou por morte de cruz, foi dolorido, doeu, mas fazia parte da reforma, porque se Jesus não morresse, não haveria reforma. Eu vou dizer de novo para que você entenda: se Jesus não morresse na cruz, derramasse seu sangue, não haveria reforma. Amém. Então, se você não morrer por algumas coisas, não vai ter reforma. Se eu não morrer por algumas coisas de mim mesmo, não tem reforma. Por isso que a rota final tem que ter morte. Morte da carne, morte das vontades humanas, das influências humanas, de tudo aquilo que Deus tem nos mostrado pelo teu Espírito, pela palavra. A necessidade de morte. O problema é que às vezes nós não estamos dispostos a morrer. Estamos diante da missão da reforma e dizendo: Pai, eu não estou aguentando. Pai, eu não estou aguentando. Se o Senhor não resolver, eu vou desistir. Dá teu jeito, Senhor, eu não aguento mais. E muitos desistem porque não entendem que morte e situações que aparentemente são de morte é para que exatamente a reforma se estabeleça. A partir de uma decisão, a partir do entendimento da cruz, a partir do arrependimento da guerra, do enfrentamento pessoal, humano. E sentir o gosto muitas vezes daquilo que o inimigo quer que você pense que é a morte. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia: Jesus ressuscitou. Oh Jesus! E 17 de março vai ser lançado o filme Ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus teve seu corpo glorificado. Olha a reforma aí: Jesus teve seu corpo glorificado. Jesus está no céu à direita do Pai. E é o nosso advogado. É o nosso intercessor. É tudo para nós. Mas ele passou pelo sabor da morte. Ele passou pelo entendimento. Mas ele diz: ei, morte, você não tem vitória não. A vitória é na vida. E a vida é eterna. E é por isso que foram todas as coisas consumadas. Tudo foi resolvido. Então, querido, reforma é algo possível, é algo experimentado, vivenciado pelo Messias, pelo próprio Jesus, o nosso discipulador maior, o nosso exemplo. Ele passou dando exemplo de uma reforma poderosa, porque ele se estabeleceu como reformador da história, nos tirou da nossa maneira de viver e nos transformou e nos transportou para a maravilhosa luz do Senhor. Se você crê, diga amém. Você ia para o inferno, agora você vai para o céu.
Mas hoje essa reforma sobre nossas vidas vem como igreja. E aí, continuando, porque o negócio está bom, não existe reforma sem Pentecoste. Beleza. Não existe reforma sem Pentecoste. Até porque foi promessa. Vai vir aquele que os guiará em toda a verdade, aquele que vai dar continuidade ao ministério, aquele que vai estabelecer reforma, aquele que vai produzir reforma, aquele que vai dar continuidade à história. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não há reforma sem Pentecoste. Diga: a estrada continua. Agora a direção é do Espírito Santo. Pentecoste. Pente. Não é pentém, não. É pente. É um dos pontos, eu só perguntei, só aposto que toda vez eu me confundo. Eu fico na dúvida. Eu apertei, porque eu venho de penta, de 50. Mas aí eu sempre ministrado pelo Espírito Santo de Deus, por isso que Deus às vezes eu gosto de ficar calado. Porque Deus, quando a gente está falando, não escuta, né? Por isso que eu gosto de ser mais calado do que eu falante. Eu lembrei de uma coisa, quantas chibatadas, né? Jesus levou. Tem um negócio de 153. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Depois que Jesus foi crucificado, levaram-se quantos dias? 53. Porque o Pentecoste conta da ressurreição. Depois que ele, já de corpo glorificado, reformado, né, lindo, maravilhoso, subindo para a presença do Pai. Mas esses 50 dias foi uma preparação para que se cumprisse os dias de Pentecostes, para que se cumprisse a profecia. E é por isso que a gente tem que estar antenado, queridos. Até porque somos uma igreja que tem essa visão com as festas bíblicas. Entender como Deus é inteligente, como Deus é sábio. Ele sempre cumpriu, por amar o seu povo, o povo de Israel, povo que só ele estabeleceu, o único povo que ele estabeleceu foi a nação de Israel, porque o resto é produção humana, de geração em geração. Mas biblicamente, a única nação que Deus estabeleceu foi a nação de Israel. Mais uma vez ele estabelece uma festa do seu povo, para que se cumprisse e houvesse entendimento que as profecias estavam se cumprindo. Diga assim: Pai, me dê sabedoria para entender que as profecias estão se cumprindo, que eles estão se cumprindo. Agora, olhar para a profecia não é para deixar de trabalhar, de casar, de ter filho, de ser uma bênção, de construir ministério, de exercer chamado. Não é isso não. Porque a igreja primitiva começou a fazer isso. Eles vão ficar dentro de casa porque ele vai voltar. Pararam de fazer as coisas. Não, isso não. Mas a gente tem que estar atento, a gente está ligado, querido. Porque só vai subir quem tiver coraçãozinho puro, irmãos. Limpa, só vai subir quem estiver preparado. E há uma profecia, o amor de muitos vai se esfriar, vai encontrar fé na terra. Queridos, a gente vê cada coisa.
Eu não estou falando de cumprimento profético no sentido bestiânico, não, manifestação da besta, não. Eu estou falando do ser humano. O ser humano está cada vez mais corrupto na sua essência. Eu não estou falando de roubo, não. Eu estou falando da sua essência, do seu alto valor. O homem está deixando de dar valor a si mesmo. Hoje, bicho tem mais valor do que homem, natureza tem mais valor do que ser humano. Isso é coisa do diabo, porque ele sabe que a coroa da criação é o ser humano. Nós somos a coroa da criação e ele está querendo roubar a nossa coroa. Está tudo se cumprindo. Mas o que é maravilhoso, querido, nessa obra do Espírito Santo, ao se manifestar, eu quero ver Atos dos Apóstolos, depois desses 50 dias de preparação, porque a ordem de Jesus é vá para Jerusalém, depois de consolidar, que essa é outra temática, para você entender que reforma é algo constante. Exemplo, que muitos infelizmente escolhem morte e desistem. Judas. Judas escolheu, porque ele pode ter até dito: Pai, se possível, tira o jugo de Roma de nós. Eu não quero ser mais escravo, eu quero outro tipo de vida. Tu não estás fazendo nada. Então, já que tu não está fazendo a minha vontade, eu não vou fazer a tua. E traiu o Messias, traiu o plano, traiu o propósito, traiu a missão. A gente precisa repreender o espírito de Judas, de desistência, de calúnia, de difamação. O espírito que infelizmente tem envolvido. Porque não estamos mais valorizando nada como seres daquilo que somos, daquilo que temos, não estamos mais. A desonra é algo que tem assolado a humanidade, patrocinado aí sim por um reino do anticristo. Não se honra a família, não se honra mais autoridades, não abre. E que tem coisa que a gente diz assim, só o sangue da nova aliança. Mais do que a pessoa, eu honro a posição. E nessa preparação de reforma, voltaram todos, com exceção daquele que decidiu a morte. E Jesus dá essa ordem: vão para Jerusalém e fiquem lá, porque a promessa vai se cumprir. Diga uma pessoa que está do seu lado: meu irmão, creia na promessa, ela vai se cumprir. Aproveitando esse tema que foi liberado para 2015, diga-se para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você é uma terra. Essa palavra foi uma semente. Agora a pergunta é: que terra você é? Porque se não se cumpriu, o problema não está na semente, o problema está na terra. Meu irmão, isso aqui
é uma semente. Você é a terra. Se não se cumprir, o problema não está na semente, o problema está na terra. Então, se você acha que isso aqui não se cumpriu, e isso aqui não vai se cumprir, o problema não está na semente, o problema está em você, que é a terra. Porque a terra que é boa, diz lá em Mateus 13, germina, floresce, dá fruto e permanece. Amém. Agora aplauda o Senhor. Porque a declaração profética não é para quem quer, é para quem crê. E Jesus disse: se reúna, se não tem juntos, em fidelidade, porque vai se cumprir. Agora, para quê? Se reforma, tem que passar por Pentecostes, para quê? Para tudo que o Espírito Santo, a própria palavra de Deus diz a respeito dele. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele manifestará o poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tudo que foi liberado no Novo Testamento a respeito do Espírito Santo foi para isso pelo qual ele se manifestou. Mas eu quero ler que o próprio texto de Atos dos Apóstolos nos diz a respeito dele, e nós estamos perdendo exatamente o entendimento disso. Então, a igreja reformada é uma igreja que entende verdadeiramente a obra do Espírito Santo. Então, diz o texto de Atos capítulo 1: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, ainda não havia se cumprido, ainda haveria de se cumprir. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu vou dizer de novo: mas recebereis a virtude, a presença, a unção, o selo do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Reforma, passando pelo Pentecostes, é trazendo o entendimento, queridos, que a partir do cumprimento da profecia, nós somos ministrados pela unção do Espírito para sermos testemunhas, testemunharmos a respeito de Jesus, a respeito do seu reino, a respeito da obra da cruz, a respeito da reforma, estarmos diante do Senhor. E recebermos essa virtude. E é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que vai te convencer que essa reforma, mais do que uma declaração humana, é uma declaração do Espírito, para que você se envolva, você se mexa e você verdadeiramente experimente essa reforma. Se você quer, diga amém. Amém. E que você venha dar testemunho desse poder do Evangelho, desse poder que há na cruz do Calvário, o poder que há na ressurreição de Jesus, o poder que há nessa transformação e nesta reforma. E quando se cumpre, havia necessidade de vir de uma forma sobrenatural. Diga para a pessoa que está do seu lado: sobrenatural. Alimenta o fiel. Diga: sobrenatural. É para entrega. Porque senão eles mesmos não estariam acreditando. Então eles precisavam de uma experiência sobrenatural. Vento impetuoso, línguas como de fogo,
o Espírito Santo começou a ministrar-nos. Unção que nos levou à experiência de falar novas línguas. O mover sobrenatural. Precisamos em reforma sermos alcançados por esse mover sobrenatural. Agora não há mover sobrenatural sem cruz. Não existe mover sobrenatural sem cruz. Não adianta, queridos. Não adianta. E tem gente brincando com isso. Eu vou dizer de novo, não há. Não há. Pentecoste sem cruz. Não há mover do Espírito sem cruz, sem arrependimento, sem busca de santidade, sem guerra, sem busca, sem enfrentar desafios que parecem mortos. Não existe. E tem gente querendo viver Pentecoste, viver sobrenatural, sem passar pela cruz. Isso é menção meramente humana. E podemos ser alcançados com isso pelo engano. E foi enviado pelo Facebook uma entrevista do entrevistador Ratinho. Esqueci agora o nome do pastor lá de São Paulo, que está trazendo Benedito toda vez na época de carnaval. O Duque. Ele foi questionado por isso. Mas esse negócio aí, e Ratinho, obviamente, por estratégia maligna, foi preparado. Ou vocês acham que esses entrevistadores, quando vai entrevistar crente, não vai maquinar pelo diabo? Pastor, é tudo maquinado. Quem perguntou, mas como é que é esse negócio de como é que é esse negócio? Pode até fazer, pode até imitar, pode até escarnecer, mas Pentecoste sem cruz não existe. É espírito enganador. Infelizmente existe. Porque são pessoas que aparentemente passaram pelo Pentecoste, mas esqueceram de passar pela cruz. E o fato de mover no sobrenatural pode acontecer? Pode. Porque o diabo engana. Ele é mentiroso e é um espírito enganador. Ele é uma ignorância da tradição que precisa ser arrancada. Às vezes brincava com isso. E crente, tradido, para falar mal dos pentecostais. A gente brinca com coisa séria. Não existe Pentecoste sem cruz. E tem muita gente querendo Pentecoste sem cruz. Atrás disso e daquilo. Mas sem passar pela cruz não funciona. Dê uma paz ao Senhor em nome de Jesus. O Espírito Santo se manifestou de uma forma sobrenatural. E de forma imediata se cumpriu a palavra profética. Ele lhes dará poder para serem testemunhas. Mais do que qualquer coisa, a primeira coisa é testemunho pelo poder da palavra. Amém. Pregar, 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 ensinar, falar da palavra. Mas ela só terá autoridade através daqueles que passaram pela cruz.
que passaram pela cruz. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para que você passe pela cruz. Se renda diante dela. O Espírito Santo, na sua, melhor dizendo, no seu infinito poder, nos agracia com a sua presença, com a unção e a manifestação da sua glória. E nos consolida, não só pela palavra, mas por experiências sobrenaturais que é cabível a ação do Espírito Santo, o Espírito de Pentecostes. Então vemos vidas transformadas através do sobrenatural da cura. Só que hoje, até mesmo isso para alguns, não tem servido de nada, ou acha que simplesmente é a obrigação de Deus curar, libertar e fazer o sobrenatural, porque essa é a missão dele, é Ele que quer. E não há disposição de pagar o preço para que isso seja uma verdade a partir da nossa vida. Querido, se você quer reforma, eu quero reforma porque Deus quer. Não desiste, porque Deus tem me mantido firme. Por isso que eu digo Ele através do seu Espírito Santo, porque a vontade dele, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém desista. Deus não quer. É a nossa carne que muitas vezes, influenciada pelo maligno e por nossa própria carnalidade, é que achamos que não somos capazes de nos mantermos firmes e fiéis e damos vazão à carne. Mas esse Espírito nos guia em toda a verdade. E que eu pego na unção e na autoridade da palavra, de ministrar essa palavra. Vidas se converteram, vidas foram se chegando, 3.000, 5.000. Agora, o que para mim é de fundamental importância é que o mover do Espírito estava sobre eles. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante, para que você se permita, querido, ter experiência com o Senhor. Experiências com o Espírito Santo, de um novo nascido, ela sempre será questionada. Porque é do Espírito. Agora, precisamos viver no Espírito para não sermos confundidos pelo Espírito do engano. Mas a ação do Espírito, ela sempre vai ser questionada. Ou você acha que tem gente que não questiona o milagre? Ou você acha que tem gente que não questiona a bênção que Deus tem lançado sobre você? Toda a ação do Espírito Santo hoje, para confirmar quem é Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, sempre será questionada. Então você precisa ter convicção das suas experiências e não se mover pelo que o homem pensa, mas pelo que Deus pensa. Estão embriagados, uma hora dessa da manhã, já está tudo bêbado. Foi o que o mundo pensou na época a respeito dos apóstolos, daqueles que se mantiveram fiéis no processo da reforma. Porque, queridos, a reforma começa na cruz e ela tem continuidade com o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: a reforma começa na cruz e tem continuidade com o Espírito Santo. Amém. E ela vai terminar na glória, porque teremos o nosso corpo glorificado. O mover do Espírito sempre será questionado, mas as nossas convicções. E sabe quando eu tenho convicção disso? E tive essa semana, casualmente,
Através do Facebook, um colega meu de turma do seminário me encontrou e me jogou no grupo da minha turma de seminário. Meu Deus! Hoje eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? A ação do Espírito, ela sempre vai ser questionada. O mover do Espírito, ela sempre vai ser questionada. Nós precisamos, diante do Senhor, nos estabelecermos pelas nossas experiências. Porque hoje ainda tem gente questionando o que eu vivo, pelo que eu vivi. Eu vou dizer de novo. Vai ter gente